A uns 3 metros de mim tem um forno com uma costela sendo preparada. Ah, se você soubesse o cheiro que tá aqui nesse lugar. Olha só, outra coisa que demorou muito tempo para eu aprender e que me trouxe muito sofrimento no meu relacionamento com minha esposa foi o seguinte, foi entender a forma com que homens e mulheres lidam de maneira diferente com estados dos relacionamentos, tá? Os relacionamentos entre as pessoas, eles têm estados, tá? E esses estados nos relacionamentos entre os homens são muito claros, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um colega de trabalho que é o João, tá? E o nosso relacionamento está numa boa, tá? Eu e o João estamos numa boa. A gente tá tranquilo, a gente tá trabalhando, cada um lidando as suas coisas. Em algum momento chega uma discussão. E a gente tá discutindo e eu falo que te dei 20 mil reais e tem que descontar 3.300 e o João tá dizendo que tem que retornar 16.700 e eu tô puto porque é 17.700, João. Como é que você não sabe fazer as coisas, tal, não sei o que, seu burro? E daí a nossa relação muda pra estamos putos um com o outro, certo? Então, eu tinha um estado, certo? E agora a nossa relação mudou para outro estado. Então, uma ação fez com que isso acontecesse, que é uma ação da minha parte. Eu discuti, eu me excedi, eu xinguei o cara. Então, a partir de agora, nosso relacionamento entre eu e o João tá ruim, né? Meu colega de trabalho. Passa ali uma meia hora, uns 40 minutos, né? O sangue esfria e eu percebo que eu fiz cagada. Então, eu vou lá falar com o João, falo, pô, João, desculpa, cara, eu me excedi, me deixei levar pelo calor do momento, fiz cagada, não deveria ter falado assim com você, peço perdão. E o João, que é um cara legal, um cara magnânimo, vai falar, não, velho, isso acontece, não se preocupe, tá de boas, a amizade é a mesma. Beleza, então nosso relacionamento que estava assim, passa a ficar numa boa de volta, certo? Então agora eu e o João, nós dois colegas de trabalho, estamos de boas, tá tranquilo. Então olha só, como é que é o relacionamento entre homens? Você está em um estado, acontece uma ação, muda para outro estado. Acontece outra ação e volta para o estado anterior. Ou progride para um estado ainda pior. Mas assim, estado, ação, estado. É muito claro, é muito simples, é muito direto. Ou está numa boa, ou não está numa boa. Certo? E quando não está numa boa, você faz uma ação e você passa a estar numa boa, né? Você resolve a situação. É simples, é fácil, é tranquilo, é lógico, tá? É uma coisa masculina. Quando você está lidando com a sua esposa, é diferente, com a sua namorada, uma mulher que tem interesse em você e vice-versa. Por quê? Tá? Eu vou dar um exemplo da minha relação com minha esposa, de como eu sofri por bobeira, por ignorância. Então, usando esse mesmo mindset aqui. Então, eu com a minha esposa estamos numa boa, certo? E daí, por alguma coisa que incomodou ela, tá? Deixei a toalha molhada em cima da cama, uma parada assim, ela me dá um xingão, tá? E assim, a minha mulher xinga feito um pirata. E é coisa de retinir os ouvidos mesmo. E daí, a partir desse momento, eu considero que a nossa relação mudou de estado. Agora, estamos putos um com o outro. E o que acontecia comigo? Eu me fechava. Tá? Agora, eu levei uma bronca, minha mulher me falou uns troços, estou puto. Ela tá indignada comigo. E, a meu ver, a relação ficou, né, num estágio de estamos putos um com o outro. Dali uma meia hora, minha mulher olha pra mim, tô de cara feia, e me pergunta assim, você vai ficar de cara feia o dia inteiro? Daí eu fico ainda mais... Além de me ofender, além da gente estar puto, ela vem e pisa em cima, né? Como se fosse uma ofensa pior ainda, né? Vai ficar de cara feia o dia todo, né? E daí você já tá puto e você não quer ceder. Fala, não, tá, beleza. Você fica mais puto ainda.
né? Então, eu deixava que essa ignorância minha cagasse com o meu dia, né? E daí eu descobri, de novo, lá com o Deida, né? Que acabou me contando isso. Que é o seguinte, para a mulher não é claro isso, tá? Para a mulher não tem essa de tomei uma ação, mudou de estado. Até tem, tá? Mas a mulher, ela se permite desviar de um estado para outro, tá? Então tá tudo bem, de repente, tá tudo mal. Volta para tudo bem, entendeu? Então para a mulher, ela não muda de estado completamente. Tipo, agora estamos puto um com o outro. Ela simplesmente volta, tá? É uma coisa temporária, é uma coisa levada pelos sentimentos. Tá? Nesse momento, estou indignada. Mas depois passa, tá? Nesse momento estou feliz, mas depois passa. Então, assim como o próprio sentimento da mulher, ele fica pipocando de um lado para outro, diferente da gente que é homem, que ou tá numa boa, ou tá triste, ou tá magoado, e a gente faz essas transições de maneira mais gradual e baseado geralmente em ações, né? A mulher, ela é all over the place. Ela tá feliz, tá triste, tá indignada, tá... Eu não sei como é que é na sua família, mas dá uma olhada na relação das tias, das primas, e como a parentada se resolve, especialmente as mulheres. Você vai ver que uma hora a mulher tá falando mal da outra. Lá, que saco, não sei o que, eu odeio, tá, não aguento mais. Dá 40 minutos, elas estão no telefone se falando e dando risada. Você pensa, mas como é que funciona esse negócio, né? É isso. A transição de estado para a mulher é muito menos lógica e muito mais flutuação de humor. Então, do meu ponto de vista, acontecia isso, né? Minha mulher me deu um xingo, eu fiquei puto. E eu achava que ela tinha transicionado para o estágio de ficar indignada comigo. Eu achava que nós dois estávamos no mesmo estado, né? Que é, estamos brigados, né? Quando na verdade não. Eu estava no estado de estar brigado e a minha esposa estava numa boa, depois de 60 segundos, tá? Então, do ponto de vista dela, olha só, ela brigava comigo, né? Foi pro estou indignada, mas depois já voltava. Tô de boas. E daí, depois de meia hora, ela ia olhar pra mim e eu tava lá bicudo, né? Eu tava lá puto. Que, cara, olha que triste. Pra mim gerava sofrimento, que eu ficava puto, né? Pra ela gerava decepção, porque eu tava agindo como um moleque, entendeu? E não como homem. Qual que é a questão do homem? O homem não pode deixar sua paz de espírito ser abalada. A mulher é como um navio solto pelas ondas. Ela precisa de uma rocha firme. E essa rocha firme tem que ser o homem. Então, se o cara, igual eu, estava se abalando com essas bobagens do dia a dia, que tipo de firmeza que esse tipo de cara transmite? Não transmite nenhuma. Ela é um navio no mar e ele é outro navio no mar. Eles podem se amarrar, mas eles vão ficar sendo jogados para todo lado com as ondas, tá? Então, do ponto de vista dela, acontecia isso, né? Ela estava numa boa, dava um leve desvio e voltava, 2 minutos depois. Então, olha só, depois que eu aprendi isso, eu fiz o experimento. Fiz o experimento de ficar numa boa, tá? Então, eu lembro nitidamente. Estava aqui no pátio, ela estava lidando em roupa e tudo mais, e pendurando roupa, tirando a máquina, indo e voltando por mim, que estava ali, acho que estava lendo alguma coisa. E daí aconteceu, né? Por alguma bobagemzinha, ela ficou indignada, me deu um xingão daqueles. Falam as coisas que é, como eu falei, retinia os ouvidos. Mas daí eu sabia, né? Nesse momento eu sabia, cara, isso aqui é um teste. Isso aqui é um teste da minha firmeza. E daí, ao invés de eu ficar indignado, olha que engraçado, eu fiquei me segurando para não rir. Eu fiquei me segurando para não dar risada, porque eu estava contente, eu estava feliz, que eu tinha aprendido isso. Caramba, isso aqui é temporário e vai passar, né? E olha que engraçado. Então ela estava vindo, me deu um xingão, falou alguma coisa terrível, e daí voltou lá para dentro, pegar roupa na máquina, e eu fiquei numa boa. Mantive o meu estado de espírito inabalado, não estava rindo, tá? Você não precisa ser desrespeitoso com relação ao que acabou de acontecer, mas eu fiquei de cabeça fria, tá? A minha atitude não mudou.
E depois quando ela voltou, ela tava doce. Cara, minha mulher tava doce, tava magnificamente feliz. Falou alguma coisa sobre fazer alguma comida que eu gostava, alguma parada assim. Eu falei, ô, beleza, bora, tal. E acabou, cara, acabou em coisa de 45 segundos, tá? Foi um xingão. Estado parece que tinha mudado pra estar indignado, mas ó, nada, deu 40 segundos, ela voltou, tava tudo numa boa, e eu fiquei numa boa, e aquele dia não foi estragado. Não fiquei puto, não tive que ouvir o vai ficar de cara fechado o dia todo, tá? Se resolveu. Então, homem, aprenda isso. A tua mulher é um navio solto no oceano, ela precisa de uma rocha firme para onde ela colocar âncora, tá? E tem que ser você. Não deixe a tua paz de espírito se abalar com as bobagenzinhas do dia a dia. É claro que há momentos em que tua mulher está indignada e ela vai transicionar para um estado em que ela vai ficar e vai precisar de alguma ação da tua parte. Isso acontece, mas isso é muito menos comum do que parece. A mulher ela se permite ficar trafegando entre um estado e outro, de acordo com as emoções do momento. Se você mantiver a paz de espírito inabalada, manter a cabeça fria, ficar numa atitude de boas, tá? Sem ficar indignado, sem se deixar abalar. Se você for essa rocha firme, você vai ser uma rocha firme. Essa é a parte legal, tá? E a tua esposa vai ver que, pô, ali tem um homem, tá? Ali tem um cara que não se deixa abalar, diferente do menino que qualquer coisinha que você fale para ele já tá indignado, tá todo fazendo um escarcéu, desnecessariamente, tá? Então, fica numa boa, tá? Tua mulher vai falar umas paradas, vai dar umas patadas às vezes em você. Aprenda a ficar numa boa. Isso é uma parada temporária, é uma parada de mulher, deixa ela ser mulher, é direito dela. Se não quiser essas coisas, você case com homem, tá? Se você vai casar com uma mulher, vai ter que aguentar esse tipo de coisa e é natural. É até bonito. Deixa ela fazer os negócios dele e você aproveita isso como uma oportunidade de testar a si mesmo. Porque olha só, se a tua esposa, que te ama, consegue tirar você do sério, imagina o que é ela no mundo, tá? Quando você vai enfrentar o mundo com um monte de gente que não tá nem aí com você, você acha que vai ser mais leve do que a tua mulher? Cara, aproveite isso, aproveite esse teste teu resolve, né, da tua resolução, para se experimentar nisso, para ter a experiência de alguém está tentando me tirar do sério e eu não estou deixando isso acontecer. Isso é ótimo, tá? Então, isso é bom, beleza? Então, o que quer que aconteça, fique numa boa, beleza? É isso aí, galera. Falou!